Cidade Alerta entra nessa história porque a Justiça do Paraná colocou em liberdade Terezinha, a avó de Eduarda, 11 anos, que foi encontrada enterrada na garagem da casa da família. Ela vai responder o processo em liberdade. O Ministério Público do Paraná denunciou Ricardo, o pai da menina, que, segundo a investigação, seria o responsável pela morte da filha. Ele e a Terezinha, que é a avó, vão responder por 3 crimes. Nós temos homicídio, ocultação do corpo e falsidade ideológica. Para você relembrar essa história, temos reportagem, temos. A Eduarda morava com o pai e com a avó. Veio a separação, a filha foi morar com o pai. Mas não era o pai que tinha a guarda, era a avó. E a avó entrou na história porque a avó sabia de toda a história, de todo o caso, segundo a polícia, e não fez nada, foi omissa neste crime. Reportagem com novos depoimentos, com novidades, as últimas informações do caso, você vê agora. Terezinha de Jesus Guinaia, que é acusada de envolvimento na morte da neta Eduarda Shigematsu, de 11 anos, foi solta pela justiça para responder o processo em liberdade. A avó da menina responde por 3 crimes: homicídio, ocultação do corpo e falsidade ideológica, já que ela sabia que a neta estava morta quando fez o boletim de ocorrência do desaparecimento. A senhora está arrependida de alguma coisa? Dá licença, dá licença, dá licença. Terezinha ficou presa por 2 meses, em uma cela separada de outras detentas. A justiça levou em consideração que o inquérito da polícia já tinha sido concluído e ela não poderia atrapalhar as investigações. O Ministério Público do Paraná já pediu que a mulher seja presa novamente. A polícia divulgou trechos do depoimento da avó de Eduarda e do pai da garota, que é acusado de ser o autor do crime. Terezinha diz que o filho Ricardo é um monstro e que foi enganada por ele. Com relação à morte do Eduardo, eu não sei. A brutalidade dele, a covardia dele, a monstrualidade dele. Porque para mim ele não é meu filho, ele é um monstro. Ele é um monstro. O tempo todo ele me enganou, o tempo todo ele me traiu. O tempo todo ele falando que a menina tinha subido do lado do muro. Como ela já tinha fugido uma vez, eu imaginei. Criança é criança. Eu fui criança, eu sei que eu fiz muita traquinagem quando eu era criança. Por que ela não podia fazer? Por que ela não podia ser criança? Para Terezinha, o filho é um homem frio. E ela não sabe por que ele matou Eduarda. Ele foi frio, calculista, até na última hora que prenderam ele. Mentira, eu não vou assumir esse crime. Bárbaro, monstro, não vou assumir. Perguntada se o filho tinha contado sobre o assassinato da neta, Terezinha diz que se soubesse, teria denunciado o Ricardo. Eu não vou assumir essa mentira, eu não vou falar que ele tinha falado para mim, porque se ele tivesse falado, no presente momento eu botava ele na cadeia. E eu não sei, se eu chegasse na hora, eu visse ele fazendo uma crueldade dessa, eu matava ele. Eu não sei a reação que eu ia ter. Nem por telefone ele comentou com a senhora? Nada, 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 nada. A justiça manteve a prisão preventiva de Ricardo Seide, de 30 anos. O pai de Eduarda é acusado do assassinato da filha e de ocultação de cadáver. Durante o depoimento, ele disse que não agrediu a menina e negou o crime. Falou que a garota teria tirado a própria vida. A perícia vai constatar a morte por causa do quê, Ricardo? Vai ser pela corda que ela estava pendurada. Eu não relei a mão nela, eu não bati nela, eu nunca bati na minha filha. A sua mãe usava essa corda pra quê? Amarrar caixa de verdura, essas coisas. Ricardo falou que a menina estava muito revoltada nos últimos tempos, principalmente com a demora da polícia em investigar a morte do avô. Ele foi assassinado no sítio da família no ano passado. Na época, a polícia encontrou carros roubados no local. Eduarda era muito apegada ao avô. Ela é muito revoltada, não vou negar, revoltada comigo, revoltada com a mãe.
revolta com o que aconteceu com o vô dela, né? O meu padrasto, que era bem apegada. E ela também estava andando muito revoltada com a polícia pela demora do inquérito da morte do vô, exatamente. Ricardo também disse que ao voltar para casa depois de enterrar a filha no quintal de uma outra casa da família, que estava vazia, a mãe dele, Terezinha, não perguntou pela neta. O corpo já tá lá escondido já? Sim. É? E aí você volta para sua casa imediatamente? Então você chega na sua casa umas 14 horas. Quando você chega, sua mãe já tá lá dentro? Eu não me recordo agora. Aquele dia, quando você conversa com a sua mãe, você liga para ela em algum momento? Não fiz ligação para ela. Eu acho que ela tava em casa. Ela tá na sua casa? Na hora que eu cheguei, ela tava em casa. E aí, ela desconfiou de alguma coisa, ela pergunta alguma coisa ou você conta para ela isso? A princípio ela não falou nada. Também não sentiu falta. E eu também fiquei angustiado, não falei nada. Ao ouvir do delegado o laudo da necrópsia, que diz que Eduarda foi morta por asfixia mecânica com o uso das mãos, Ricardo não quis responder. Disse que só iria falar perante o juiz. Eu preciso que você responda. Em silêncio, doutor. Quando foi que você fez o buraco para enterrar ela? Eu só na audiência. No dia em que o corpo é enterrado, dia 24, você demora pouco menos de 20 minutos para deixar o corpo lá. Só que no dia 22, 2 dias antes disso, você foi na casa e ficou um pouco mais de 40 minutos. Você tinha feito esse buraco antes de acontecer o fato? Eduarda Shigematsu, de 11 anos, morava com a avó Terezinha desde muito pequena. A avó tinha a guarda da menina depois que o pai Ricardo e a mãe Jéssica se separaram. Jéssica tinha 16 anos quando a filha nasceu. Ela perdeu a guarda da menina porque na época da separação estava desempregada e não tinha residência fixa. Eu não cheguei nem a ser ouvida no processo de guarda. O juiz simplesmente concedeu a guarda para ela. Eu não cheguei a ser ouvida. Sabia que eu não vou ouvir mais a voz dela, que ela não vai mais me mandar mensagem. Que eu não vou mais olhar pra ela, ver o sorriso dela. Eu amava muito ela, amo muito ela e ela me amava muito também. Eu falava pra ela que eu ia esperar ela completar os 12 anos, que ela ia ter uma voz ativa e ela queria muito vir morar comigo, muito. A mãe, que mora em São Paulo, sempre manteve contato com a filha pelas redes sociais e por telefone. Elas costumavam trocar mensagens carinhosas. Jéssica diz que a filha era muito brincalhona e que tinha o sonho de ser bailarina. Muitas vezes, Eduarda se queixou para a mãe da maneira fria como era tratada pelo pai. Ela falava que ele era bravo e que ele esperava ela chegar da escola no portão. Mas ela falava que ele comprava as coisas que ela gostava e eu ficava feliz por isso. Ela me mostrou o material que ele tinha comprado e ela estava muito feliz. Na Páscoa, o ovo de Páscoa que ele deu, e eu nunca imaginava. Nunca passou pela minha cabeça. A última imagem de Eduarda viva é de uma câmera da rua. É o final da manhã do dia 24 de abril. Eduarda tinha acabado de sair da escola, que
que fica a poucos metros da casa onde ela morava. Por isso, Eduarda fazia o trajeto sozinha a pé. Colegas de escola contaram que Eduarda era uma garota tranquila. Naquele dia, pela manhã, acompanhou as aulas. Depois disso, veio aqui, para a casa onde morava, por volta do meio-dia. Depois disso, não foi mais vista. A avó Terezinha foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência do desaparecimento. Ricardo postou uma foto no dia seguinte nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrá-la. Mas a garota já estava morta. A gente passou os dias procurando ela, o Ricardo, ele estava abatido e parecia que ele estava preocupado. E a Tereza, ela tentava me culpar do sumiço da Eduarda, mas ela não demonstrava preocupação. E ela queria era que todos pensavam que era que eu que tinha sumido com a Eduarda. Depois de 4 dias procurando pela garota, a polícia de Rolândia, cidade onde ela morava, no interior do Paraná, recebeu uma denúncia de uma movimentação estranha neste imóvel do pai da menina. Vizinhos disseram ter ouvido um barulho estranho vindo da garagem na quarta-feira, dia em que ela sumiu. Ao investigar o local, no domingo, a polícia descobriu que os pisos, lá no fundo, estavam remexidos. Os policiais começaram a cavar o buraco e encontraram o corpo de Eduarda. A menina tinha sinais de violência pelo corpo. Após a descoberta, Ricardo foi preso. Durante a investigação, imagens de uma câmera mostram o momento em que Ricardo chega na casa, onde o corpo da filha foi encontrado. Ele para o carro de ré, desce sozinho, abre o portão e coloca o carro na garagem. Essas imagens foram gravadas 2 horas depois que Eduarda foi vista com vida. Para a polícia, Eduarda estava morta no porta-malas do carro. Ricardo foi indiciado pelo assassinato da filha. O Ministério Público do Paraná aceitou a denúncia e Ricardo passou a ser réu. Os vizinhos ficaram revoltados com a notícia da morte da garota. Essa senhora, que ajudava a cuidar de Eduarda, ficou desesperada. O que é isso? Ai, Jesus! Ela me chamava de vovó! Este outro morador ameaçou agredir Ricardo. Vai lá na delegacia e quebra ele, não as coisas! Não vai trazer nada pra ele, não vai trazer nada pra ele! Você pode ter certeza, cara, que eu sou um desses que eu vou quebrar ele no meio! No enterro da garota, os moradores de Rolândia, cidade no norte do Paraná, ficaram indignados com o crime brutal. E muitos foram ao cemitério prestar a última homenagem à garota. A avó Terezinha chorava e parecia não acreditar na morte da neta. Mas no dia seguinte ao enterro, ela acabaria presa. Mas não foi por muito tempo. Segundo o advogado de Terezinha, o inquérito policial não provou a participação dela no crime. Nas investigações, não restou comprovado nada contra ela, em virtude do crime ocorrido contra a criança. Então, eu acho que é bastante acertada essa decisão da justiça. Eu prefiro não comentar o local onde ela vai ficar, mas ela vai ficar em segurança. No dia que ela foi presa, as pessoas foram ali para frente da delegacia, queriam queimar, queriam matar. Terezinha vai ter que cumprir algumas medidas cautelares. Ela terá que se apresentar em juízo uma vez por mês. Não pode sair da cidade ou mudar de endereço sem autorização da justiça, nem se aproximar de testemunhas. O motivo do crime, a polícia não descobriu.